Imagine um mundo onde criaturas gigantescas vagavam pela terra e desafiavam as leis da natureza. Olhando para as histórias da Bíblia, há um mistério fascinante escondido nas antigas sombras, onde a lenda e a realidade se entrelaçam. Os Néfilim, uma raça de criaturas gigantes cheias de mistério. Quem são essas figuras imponentes que andavam pela terra em tempos esquecidos? Como eles são? São anjos caídos, como sugerem algumas histórias antigas, ou são uma raça única nascida de uma combinação de origens celestiais e terrenas? Hoje, os limites entre a realidade e o sobrenatural ficarão confusos à medida que exploramos os mistérios dos gigantes chamados Nefilim. Naqueles dias, havia nefilins na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. A palavra Néfilim vem do hebraico e significa causar, cair, derrubar, mas o termo é uma variante do verbo napal ou nefil, cair, derrubar, cortar, sendo este último a forma causativa. Em outras palavras, refere-se a conceitos como divisão, fracasso, degradação, perda, mentira, deserção. Uma pessoa que realmente rebaixa os outros ou mente para eles. Essa frase causou muita polêmica. Ao lermos o primeiro versículo, encontramos diversas passagens que complicam a interpretação. Quando o homem se multiplicou na terra e deu à luz filhas, os filhos de Deus viram a beleza das filhas dos homens e escolheram aquelas de que gostaram. Por causa do pecado do homem, diz o Senhor, o espírito de minha filha nem sempre contenderá com ele. Ele viverá apenas 120 anos. Naquela época, havia nefilins na terra. E mais tarde, os filhos de Deus tomou posse das filhas dos homens e lhes deu filhos. Eles são heróis e celebridades do passado. O Senhor viu que o pecado no mundo estava aumentando e que todos os pensamentos em seus corações eram apenas maus. Gênesis 6, 1 ao 5. Algumas pessoas afirmam falsamente que os filhos de Deus são anjos caídos, demônios, que fazem sexo com mulheres humanas ou que habitam corpos de homens humanos e depois fazem sexo com mulheres humanas. Essa união produziu filhos, os Nefilim, homens poderosos da antiguidade, homens de renome, Gênesis 6:4. Os filhos de Deus não podem ser anjos, pois os anjos são espíritos, Hebreus 1:14, e não têm relações sexuais, Mateus 22:30, Marcos 12:25, Lucas 20:34 ao 36. Se estudarmos o contexto de Gênesis 6, os capítulos seguintes, vemos que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, que foi fiel a Deus, Gênesis 5, e as filhas dos homens. Descendentes de Caim que se rebelaram contra Deus, Gênesis 4, 1 ao 24. Após a união dos dois grupos, Deus desaprovou e apenas Noé e sua família permaneceram fiéis a Deus, Gênesis 6, 8 ao 10. Se os humanos fossem maiores antes do dilúvio, estes nefilins também seriam maiores. Vamos alimentar ainda mais nossa imaginação. De acordo com a lenda judaica, o livro de Enoque e outros livros não bíblicos, eles eram uma raça de gigantes e heróis que cometeram más ações. A Bíblia os chama diretamente de homens poderosos da antiguidade, homens de renome. Gênesis 6:4. Os Nefilim não eram gentios, mas seres físicos nascidos da união dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Gênesis 6:1 ao 4. Devemos ter cuidado para não utilizar textos problemáticos e irregulares para apoiar as nossas interpretações. Devemos também ter cuidado na nossa interpretação para não criar problemas teológicos com o resto da Bíblia. Como vemos em Gênesis 6:4, depois do dilúvio, os gigantes tornaram-se ainda mais numerosos.